Muito boa tarde! Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro ao vivo semanal. Gente, parecia que ia demorar tanto para eu começar esse projeto e o Graclass já está na sua terceira edição. Estamos aí hoje, essa é a terceira semana seguida que estamos aí semanalmente, né? Todas as terças-feiras, às 13 horas, aqui, gerando um conteúdo de valor, dando uma aula para vocês, liberando acesso para que vocês possam fazer perguntas, para que vocês entendam até hoje por qual motivo você, apesar de ser uma pessoa boa de coração, ser uma mulher que trabalha, ser uma pessoa de fé, ser uma pessoa que sonha, que acredita, que pensa positivo, ainda não consegue prosperar. E percebe que patina sem sair do lugar, percebe que está aí, muitas vezes, repetindo padrões, vivendo um ciclo repetitivo, se sentindo cada vez mais cansada, exausta, e isso tem motivo. Mas enquanto as pessoas estão aqui entrando, eu vou já colocar aqui para o nosso Graclass o tema do nosso encontro dessa tarde, que é a nossa criança emocional. Que será que é ela que está me impedindo? Gra, mas que loucura é essa? Você vai saber aqui. E eu tenho certeza que quem ficar aqui comigo, quem aí se permitir vivenciar aí essa 1 hora, almoçar aqui comigo se você ainda não almoçou, vai sair daqui com muitos insights, vai sair com uma tomada de consciência muito grande. E o meu papel aqui, gente, é plantar semente. O meu papel aqui é ajudar você a ter clareza, você entender o que você ainda não consegue entender. Entender, sabe aquele caminho escuro que você não enxerga nada? Que você talvez nem saiba que ele exista? O meu papel aqui é pegar uma lanterna, direcionar, apontar esse caminho para você e falar, é por aqui. E talvez você ainda está repetindo padrões, você ainda não está tendo os resultados que gostaria, não está conseguindo prosperar, realizar os seus sonhos, exatamente porque você ainda não teve ninguém que apontou essa lanterna para esse caminho, que apresentou para você que existe esse caminho e você está aí, muitas vezes, repetindo padrões, porque você ainda não sabe que esse caminho existe. Então, eu vou colocar aqui, a sua criança é quem está te impedindo de prosperar. E aí, vamos lá, você acredite ou não, se faz sentido pra você ou não, se parece loucura pra você ou não, tá tudo bem. O meu papel aqui não é convencer ninguém de nada, é compartilhar com você o que eu ensino para as minhas alunas e que tem dado muitos resultados e aquilo que eu vivo e ensino na minha vida, certo? Deixa eu só desativar esse WhatsApp aqui, gente, senão ele vai ficar pitando na orelha de vocês. E eu quero que vocês aqui realmente vivenciem ao máximo aqui. E quem já for entrando, vai dando o seu oi, o seu boa tarde para mim, clicando aqui nesse aviãozinho e disparando para o maior número de pessoas, especialmente de mulheres, que é o meu público, que é para mulheres que eu falo, e isso tem um motivo, isso tem um propósito, né? Não estou excluindo os homens sempre serão muito bem-vindos, assim como nós tínhamos vários homens na live da semana passada, mas o meu chamado, a minha missão é com as mulheres, para que as mulheres olhem cada vez mais para si mesmas, porque quem aí, mulheres que estão aí já ao vivo, respondam para mim. Você tem se incluído na sua agenda? Você consegue descansar sem sentir culpa? Você tem a sensação de você estar sempre precisando estar fazendo algo para se sentir vista, validada, para as pessoas reconhecerem você? Só que isso é um modelo, um padrão
de comportamento. É um modelo mental que, na verdade, impede você, muitas vezes, de conseguir prosperar verdadeiramente. Então, estamos aqui para começar a desconstruir esse modelo, para começar a te dar uma clareza diferente, para te ajudar a olhar para isso de uma forma muito diferente do que você olhou e aprendeu até agora. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência enriquecedora e que vai ajudar muito você a entender coisas que nunca falaram para você, certo? Então, já clica no aviãozinho, convida aí colegas de trabalho, amigas, vizinhas, pessoas da sua família, irmãs, mãe, tia, prima, enfim. E às vezes durante aqui o nosso bate-papo, durante esse momento, pode ser que em algum momento venham algumas pessoas na sua cabeça. Você fala, nossa, fulana precisa ouvir isso. Nossa, que bom seria se tal pessoa estivesse aqui. Então, perde tempo não? Então, prosperidade, pessoas prósperas, são pessoas que compartilham tudo que faz bem para ela. São pessoas que não guardam e não retêm para si aquilo que faz sentido para elas. E dessa maneira, a Manu já colocou assim, depois que me tornei aluna, sim, né? Então, Manu é uma das minhas alunas lá da Lidere-se, uma mulher que decidiu liderar a si mesma, que está tendo resultados diferentes aí na vida. E, inclusive, Manu, durante aqui, e aí se tiver mais alguma aluna aí, vá já colocando aqui tudo que eu for falando, que vai fazendo sentido, que você aplicou na sua vida, como você fazia antes e como você faz agora, porque a participação de vocês, gente, aqui é muito importante, tá? Aqui não é aquela live qualquer que a pessoa fica aqui só falando e você só ouvindo. Não, a interação, sabe, eu quero que seja realmente um momento que vocês tenham acesso a mim, vocês possam fazer perguntas, compartilhar experiências, trazer situações, para que eu possa contribuir cada vez mais com a sua vida, porque muitas vezes eu tô aqui num lugar, no nível de consciência, trabalhando ali algumas questões com vocês, que eu acredito que faça sentido, que eu acredito que é o bom para vocês. Mas eu só vou ter certeza disso se você compartilhar aqui, se você trazer isso aqui para mim e para eu poder, inclusive, direcionar a minha fala, a minha comunicação, o conteúdo aqui para aquilo que você traz aqui para mim. Inclusive, o tema de hoje, ele foi, eu acho que até não fixou, né, essa mensagem. Cadê? Aqui, agora sim. O tema de hoje, que nós vamos falar da nossa criança, da criança emocional, ele nasceu da live da semana passada. Porque durante a nossa live na semana passada, tinha algumas pessoas ali que fizeram algumas perguntas que eu comentei ali a resposta relacionada à criança. E aí algumas pessoas começaram a fazer pergunta. Fala mais sobre isso. Que livro que eu posso ler sobre isso? E aí compartilhei, ensinei e falei, bom, então ok. O live da semana passada era sobre o fazer demais. Quem faz demais desagrada. E o tema dessa semana, então, é a sua criança, que talvez seja ela que está impedindo você de prosperar, realizar os sonhos do seu coração e ter uma vida diferente da que você tem hoje. Vamos lá, então? Quem tá aí ao vivo comigo, se tiver aluna aí, já fala assim, sou aluna. Se você tá aqui me acompanhando, é minha seguidora, coloca aqui também. Boa tarde, Priscila Teixeira é uma das minhas alunas, muito bem-vinda. Jéssica, gente, Jéssica, parabéns, viu, Jéssica? Se eu não me engano, é a terceira live que você está aqui ao vivo comigo, às terças-feiras a 1h. Feliz em ter pessoas como você, que dedicam aí 1h do seu dia, numa terça-feira, e também da sua semana, para aprender, para ampliar sua mentalidade, para crescer e buscar resultados diferentes da sua vida. Por mais Jéssicas, vou profetizando aqui agora, por mais Jéssicas aqui nessa live. E aí, ó, Pri já colocou aí, sou aluna, então clica, a Kênia já colocou também que é aluna. E se você aí, sendo aluna ou não, Delícias Tia Neide, boa tarde, amada. Boa tarde, querida, muito bem-vinda, um prazer ter você aqui,
tá? Clica aqui no aviãozinho, traz essa mulherada pra cá, porque o tema aqui é valioso e o que eu mais quero, meu propósito maior é poder contribuir cada vez mais com a vida de mulheres, porque uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mulher que cumpre propósito, uma mulher que se sente preenchida, ela tem um casamento restaurado, ela tem a sua família da forma com que ela sonha, ela tem tempo para os filhos, ela pode viajar com a família, ela pode ter uma empresa próspera, ela pode faturar mais, ela pode inspirar outras mulheres. Estou aqui, assisti a primeira ao vivo, a segunda gravada e hoje ao vivo. Aê, por mais Loaras aqui também, gente. Muito bem-vinda, Loara, é um prazer, viu? Aliás, o seu comentário, não me esqueça do seu nome, tá? O seu comentário na primeira live fez toda a diferença aqui pra mim e ela realmente validou ali o caminho que era esse que era um dos caminhos que eu precisava trilhar para contribuir cada vez mais com o meu servir na vida de vocês. Certo? Bora lá então pro nosso tema de hoje? Bom, gente, talvez em algum momento o que eu disser aqui vai te gerar um desconfortozinho, um gelinho aí no seu coração, um apertinho aí no seu peito. Faz parte do processo. Se fosse fácil, se fosse... Porque é simples de entender, mas às vezes não é fácil de fazer, tá? Se fosse tão fácil, as pessoas estariam aí prosperando, realizando sonhos, estariam aí vivendo de uma forma muito diferente do que a maioria das pessoas vive hoje, mas já se sinta privilegiada por estar aqui e se permitir, nessa hora, estar aqui aprendendo e ouvindo coisas diferentes e talvez sentindo esse desconforto, porque é isso que vai fazer com que você se diferencie dessa maioria, que se diferencie da manada, né? Eu costumo chamar de manada, né? Que é a maioria das pessoas. Então, sabe quando a mamãe falava assim pra gente, quando a gente era criança, já que o assunto hoje é criança, você não é todo mundo? Se você quer ser uma mulher próspera, que realiza sonhos, ter uma família feliz, poder viajar com a família, ter mais tempo pra você, se incluir na sua agenda, sem culpa, aprenda a saber que você não é todo mundo e você vai precisar fazer muitas coisas que a maioria não faz. Por isso, não tem os resultados. Tá? Então já vai, pega aí. Gente, eu quero inclusive sugerir para vocês uma coisa. Eu quero que vocês, em algum momento aí, no final da live, eu vou fazer aqui um momento de vocês tirarem um print da tela. De vocês tirarem aí registrar o momento e postar nas suas redes sociais. E quando você postar nas redes sociais, você, durante essa live, vai prestar atenção numa frase que vai fazer sentido, que vai bater aí diferente. Você vai falar assim, nossa, a live toda valeu por conta dessa frase. E aí você vai postar na sua rede social e você vai colocar lá qual foi o principal insight, o que mais virou a chave para você. E aí, conforme eu for falando aqui, eu quero que vocês vão colocando foguinhos aqui, sabe o emotion da chaminha acesa? O foguinho aqui nos comentários, porque também me direciona para que eu possa saber se realmente está fazendo sentido e se é isso realmente, se esse realmente é o caminho que vocês estão precisando ou que está fazendo mais sentido aí para vocês. Combinado? Então vocês durante a live vão colocando foguinho, tá? Já compartilha aqui, chama mais pessoas para vir participar aqui, que eu quero ver essa live lotada. E no final nós vamos fazer um print aí, você vai postar nas suas redes sociais, vai me marcar, claro, por favor, e você vai escrever qual foi a frase da live que mais tocou você, que mais chegou no seu coração, que mais fez sentido, porque é como eu falo pra vocês, não é sobre aumentar conhecimento, eu ficar aqui falando um monte de coisa e vocês absorvendo essas várias informações, mas isso dá obesidade mental, e o objetivo aqui não é fazer você só saber mais alguma coisa, conhecer algo, sabe? É você tirar daqui e trazer pra cá. É isso que vai te gerar o resultado. Bom, todas nós temos uma criança emocional dentro de nós. Gra, como assim? Você já foi uma criança um dia. Não importa em quais condições, não importa qual foi a sua realidade, não importa
as experiências que você teve, se você lembra da sua infância ou não, tá? Se você tem lembranças agradáveis, ou às vezes até lembra de momentos da infância, mas que não foram ali momentos tão agradáveis, isso está aí dentro de você. Mesmo que você não acesse, mesmo que você não lembre dessas informações, ou mesmo que lembre que elas não sejam agradáveis. Tudo isso está aí dentro de você e faz o modelo mental de vida que você tem hoje. Grau, o que é modelo mental? São os padrões de comportamento, são as crenças que você tem, são as feridas que existem dentro de você, são os traumas, os hábitos que não são tão saudáveis, inclusive as lealdades sistêmicas, que são as repetições do padrão do nosso sistema familiar. Mas falando da criança em si, gente, é muito importante que quando a gente fala de ferida emocional, o que é uma ferida emocional, Gra? Então, nós temos os nossos traumas, que são as experiências frustradas, as dores que foram aí registradas, acontecendo no decorrer da nossa vida e que estão registradas dentro de nós, que influenciam a nossa vida. Quando a gente fala de ferida emocional, a ferida emocional nada mais é que um trauma, que um registro de algo que te aconteceu que não foi um registro positivo. Porém, são aqueles que aconteceram na sua primeira infância. São aqueles que aconteceram lá quando você tinha em torno de até nos 5, 7 anos no máximo. Isso gera experiências, dores em você, que são hoje chamadas de feridas emocionais. Então, as feridas emocionais são os registros frustrados da sua criança, tá? Sabendo disso, e gente, vão acompanhando aí, ver se vai estar fazendo sentido, porque eu quero trazer para vocês uma linguagem bem simplificada, bem didática, bem leve, para que realmente ajude vocês a terem essa clareza e ajude vocês a trazerem para o coração todas essas informações, porque é isso que vai gerar o resultado em vocês, tá? Então vão já colocando foguinho, já sinalizem para mim se tá fazendo sentido e tudo mais, certo? Maravilha. Bom, sabendo que as nossas feridas emocionais são os traumas da minha criança registrados na minha primeira infância, agora vamos para a parte 2 para que vocês entendam algumas coisas. Primeiro, quando você nasce, você não tem essa parte aqui, ó, da nossa mente, essa parte frontal aqui do seu cérebro, da sua mente, formado completamente. Então, sabe quando o bebê nasce e a cabeça do bebê ainda é molinha, que a gente chama que é a moleirinha do nenê? Então, é porque isso daqui não está formado ainda. Se não está formado, essa parte aqui se chama córtex pré-frontal e é a parte da nossa mente, do nosso cérebro, responsável por aquilo que é racional, por aquilo que é consciente, por aquilo que registra realidades, acontecimentos reais, certo? É essa parte aqui que registra isso. Como a sua criança, como lá na sua criança você não tinha isso daqui formado, isso pra mim, pra você e pra todos, tá? Nós temos apenas o nosso sistema límbico, que é o nosso inconsciente formado. Então a criança, até o máximo 5, 7 anos, na maior parte das vezes, ela não registra a realidade. Ela não registra acontecimento, fato real. Ela registra a sensação que aquilo causou nela, a experiência que ela sentiu, o sentimento e a emoção que ela registrou. Então, ela não tem o filtro de saber o que é real e o que é criado por ela, o que é sentido por ela. Por esse motivo, uma criança, uma pessoa adulta, ela não precisa ter sido abandonada para ter ferida de abandono. Ela não precisa ter sido necessariamente rejeitada intencionalmente pelas pessoas para que ela tenha se sentido rejeitada e hoje tem uma ferida de rejeição na fase adulta. Certo? Tá fazendo sentido? Então, criança não registra realidade.
registra experiência, sensação e emoção. Essa parte da mente aqui, que é o córtex pré-frontal, não está completamente formado. O que está formado é o nosso sistema límbico. Então, tudo que ela vê, ouve, sente ou percebe, essa informação vai direto para o sistema límbico e registra o que ela sentiu no momento. Então, eu vou dar um exemplo para que fique claro para vocês. Porque às vezes, em atendimentos, ou às vezes a gente está trazendo isso para algumas pessoas, as pessoas dizem assim: ah, não, mas eu não tenho filho de abandono. Porque o meu pai e minha mãe não são separados, porque eu convivi com eles, meu pai e minha mãe nunca me abandonou, porque eu amo eles. Não é sobre isso. Mas em algum momento lá da sua primeira infância, você não sabia o que era boleto para pagar, você não sabia o que era trabalho, você não sabia, até porque isso já é da fase adulta, você não conhecia o mundo. Você não conhecia a realidade, você estava descobrindo o mundo, você estava conhecendo algumas coisas, tá? E aí, o seu pai, ou até a sua própria mãe, saíam cedo para trabalhar, ficavam um dia todos ausentes e voltavam somente à noite. E talvez em algum momento, especialmente os pais aí, voltavam já num horário fora de hora e que já te encontrava dormindo. Então, às vezes, você não tinha o convívio realmente com o pai. E a falta do seu pai não é da presença, não é só do amor dele. Ah, hoje, como adulta, você sabe que ele precisava sair cedo para trabalhar, ganhar o dinheiro para colocar comida na mesa, para pagar os boletos, para te proporcionar o melhor, e muitas vezes aquilo que ele nem teve. Mas naquela época, a única coisa que você sentia era: meu pai não me ama, porque quando eu sinto saudade dele ou a falta dele, ele não tá aqui comigo. Meu pai prefere o trabalho do que eu. E aí, nisso, gera uma ferida de abandono mesmo, seu pai amando você, fazendo o melhor pra você, só que às vezes ele não tava ali presente fisicamente. Então, a falta de pai, a falta de mãe, que normalmente nós terapeutas falamos, não é às vezes só da falta física. Além da falta física, pode ter ainda um registro de rejeição, de injustiça, de humilhação. Porque eles não eram presentes emocionalmente no lugar de pai e de mãe. Porque mesmo presentes fisicamente, eles estando ali com você, às vezes eles ficam, hoje em dia mais ainda, né? Porque naquela época não tinha celular, dependendo da geração de quem tá me assistindo aqui. Mas as pessoas ficam no celular, as pessoas ficam na TV, as pessoas ficam falando no telefone, as pessoas estão resolvendo problemas, as pessoas estão envolvidas com outras coisas. E aí, elas não estão presentes fisicamente ali no papel de pai e de mãe na vida de uma criança. E muito provavelmente aconteceu isso com você. Às vezes a sua mãe estava ali preocupada com as contas que ela tinha para pagar e não tinha o dinheiro suficiente. Às vezes a mãe estava ali envolvida com as questões dela e ela muitas vezes, no papel de mãe, que acolhe, que cuida, que protege, ela não estava disponível. Então é culpa dela? Não! Porque nós também muitas vezes nos colocamos nesse lugar sem perceber. Nós não fazemos isso de forma consciente. Tá batendo aí, Jéssica? Fazendo sentido? Quem mais, gente, tá fazendo sentido? Eu quero ver esses comentários, ó, subindo aqui. Eu quero ver vocês participando. E se já tiver alguma ficha caindo aí, já coloca aqui nos comentários para eu ver. Certo? Então, consequentemente, você vem para a vida adulta com todos esses registros, com as suas feridas emocionais, com essas experiências que você viu, ouviu, sentiu e percebeu da tua criança para a vida adulta. E aí, essas faltas, essas ausências, essas dores, hoje, influencia o seu comportamento. A forma com que você consome as coisas, a forma com que você compra, inclusive a profissão que você escolhe ter. Porque tudo que nós somos hoje na vida adulta começou lá na sua criança. Começou, inclusive, na sua gestação. E existe, inclusive, algumas feridas emocionais que são causadas intrauterina.
de forma intrauterina, antes do seu parto, antes do seu nascimento. Por exemplo, Gra, eu amo servir e cuidar. Então, reflita aí, Jéssica. Você se sentiu cuidada, servida, respeitada, vista quando você era criança? Porque normalmente pessoas do servir e do cuidar, e os terapeutas se incluem nessa, são pessoas que não sentiram falta disso na infância. Não sentiu cuidado suficiente, não se sentiu vista, não se sentiu reconhecida, não se sentiu validada. Tudo que fazia não era suficiente para os pais. E a criança, gente, quando nós somos criança, a única coisa que uma criança quer na vida é ser vista. E aí a gente ouvia o quê? Fica quieta que isso é conversa de adulta. Vai pro quarto que esse assunto é de gente grande. Ao contrário, minha mãe era muito presente e carinhosa. E o seu pai? Porque assim, ó, às vezes a gente olha para um lado e não olha para o outro. E mesmo ela presente e carinhosa, muitas vezes, em alguns momentos, pode ser que a expectativa da sua criança sobre ela não foi atendida em algum quesito. Entende? Então, assim, gente, mesmo pessoas presentes, carinhosas... Então, vocês percebem que é por isso que, às vezes, as mães de hoje se chicoteiam e elas acreditam que elas têm que ser mães perfeitas para os filhos e elas nunca vão conseguir ser mães perfeitas para os filhos. Elas são perfeitas na imperfeição delas. Porque não é apenas sobre o que você faz, sobre o que você acredita ser o certo. Tá? É sobre como a pessoa registra o que ela sente. E você não tem absoluto controle nenhum sobre o que é a experiência do outro, o que o outro sente, o que o outro pensa, o outro espera. Ou seja, você pode ter pais presentes, pais carinhosos, pais que você tem feridas emocionais. E aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E aí, esse livro aqui explica muito isso. Que fala das 5 feridas emocionais. Mas, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu já até dei dica de livro aqui nos meus stories hoje. Mas, de verdade, o que eu mais aprendi na vida não foi lendo livros, tá? Toda essa aula que eu tô dando pra vocês não foi lendo esse livro que eu aprendi. Foi estudando mesmo e ouvindo pessoas que já tinham passado pelas experiências que eu passei, sentido o que eu senti, porque como eu tô falando pra vocês, não é sobre o acúmulo de conhecimento, tá? Você vai ler esse livro, você vai adquirir conhecimento, e aí? O que você vai fazer a partir disso? É muito mais sobre o que você faz a partir disso do que os livros e os cursos e isso tudo que você vai fazendo na vida. Agora, quando você tem uma pessoa que te direciona, que te acompanha, que te conduz no processo, mas que já passou e sente exatamente aquilo que você sente, que já passou pelas situações que você passa, aí sim você vai ter direcionamento. Faltou muito da parte do pai, ele tentava suprir essa necessidade. E aí, como que os pais normalmente suprem essa necessidade? Comprando coisas, fazendo ali coisas que na verdade que não são aquilo que você gostaria, que você esperar. Você às vezes espera a presença física. E muitas vezes ele não é porque ele não quer te dar, às vezes ele não pode te dar a presença física, porque ele tem que sair para trabalhar. Porque ele tem outras questões para resolver, porque ele também um dia, e aí ouçam isso que eu vou falar para vocês agora, guarde na mente e no coração de vocês. Já parou para pensar que o seu pai e a sua mãe, vivos ou não, tá? Estando aqui ainda nessa vida ou não, já foram criança um dia? E que tudo isso que você fala, que você sente, talvez eles já sentiram também um dia? E que eles também têm pais em outra geração passada, com outra realidade, com outro modelo de mundo, com outras experiências. Então você entende o quanto que a nossa geração é feliz e abençoada por ter todas as possibilidades que nós temos hoje. Porque quando os nossos pais eram criança, e até os pais deles, que são os nossos avós, eles não tinham... Gente, eu acredito que eles não tinham 10% das facilidades das coisas que nós temos hoje. Internet, por exemplo, Wi-Fi,
telefone celular, hoje você se conecta com o mundo. Na época, gente, eles mal tinham energia elétrica em casa. E às vezes a gente julga, aponta, responsabiliza, culpa pessoas que eles não tinham condições, que eles não tinham a menor possibilidade, eles nem, sabe, eles davam o melhor que eles tinham no momento com os recursos que eles tinham. Só que essa informação para você hoje, como adulto, é consciente, mas a criança que está aí dentro de você, ela não acolhe essa informação. Porque a criança sentiu. E é o que ela sentiu que está aí dentro de você, interferindo e impactando a sua vida hoje. E aí, só pra gente continuar aqui. Até aqui, ok? Tá fazendo sentido? Quem está aí ao vivo comigo, coloca aqui nos comentários um joinha, um foguinho, se tá fazendo sentido, se bateu aí, que aí eu quero ver realmente. Então, até aqui, ok, gente? Ficou claro pra vocês algumas coisas? Pra eu ir agora pra outra parte, tá? Que é, se você agora já entendeu que você tem uma criança emocional aí dentro de você, que essa criança habita aí dentro de você, que todos os registros da sua infância influenciam a sua realidade, a sua vida hoje, inclusive todas as escolhas que você tem. Como Gra, que eu agora, como adulta, faço então para que eu comece a ter uma mentalidade diferente, eu comece a sentir de forma diferente, fazer escolhas diferentes para ter um resultado diferente na minha vida, tá? E aí, é muito importante que a gente comece a compreender que por mais que você não acesse ou não lembre muitas coisas da sua infância, que você não tenha alguns registros aí conscientes, porque muita gente, é bem comum as pessoas virarem pra mim e falar assim, mas eu não lembro da minha infância. Mas eu não... não, mas igual a Jéssica colocou aí, mas os meus pais, a minha mãe sempre foi muito carinhosa e presente. Isso não significa que você não tenha questões com a sua mãe para ser resolvidas. Porque é sobre a expectativa que a criança, naquele momento, conhecendo o mundo, gerou em relação à sua mãe. E não sobre a realidade dela, a realidade vivida em si. Criança não registra a realidade, registra a sensação e a emoção. Certo? Só que as pessoas, muitas vezes, isso é uma forma, isso é do ser humano, na verdade, elas se apegam só àquilo que é negativo. Só aquilo que é o nosso lado sombra, vamos dizer assim. Só que todos nós temos nosso lado luz e todas nós temos o nosso lado sombra. Você tem lado luz e sombra na sua criança, na sua energia do feminino, na sua energia masculina, e aí isso é assunto para outra live. Enfim, você sempre tem o seu lado luz e o seu lado sombra. O que é a luz? A luz é a nossa essência. É o nosso sagrado. É o que mais nos conecta com a nossa alma. E nós temos o nosso lado sombra, que é a nossa personalidade, o ego, que é tudo aquilo que às vezes faz com que a gente haja por impulso e depois se arrependa. Fala e depois fala assim, me arrependi de ter feito isso. Nossa, eu devia ter pensado melhor. Nossa, eu comprei por impulso. Isso é resultado das escolhas feitas por sua sombra e pelo seu ego. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? Põe aqui pra mim nos comentários, que eu quero saber se até aqui tá tendo clareza. Porque a minha intenção aqui, gente, a gente estuda isso há muitos anos. Há mais de 10 anos no autoconhecimento e desenvolvimento humano. E eu estudo várias abordagens. E o resultado desses conteúdos que eu gero pra vocês aqui não é só uma ferramenta terapêutica. Então, eu tenho formação em programação neurolinguística, neurociência
e visão sistêmica, que entra aí as constelações familiares e empresariais. Mas aqui tem um pouco de psicanálise, aqui tem um pouco de coaching, aqui tem um pouco de... enfim, gente, de muitas ferramentas, porque eu estudo, eu leio, e tudo que vai fazendo sentido eu vou agregando, e é assim que hoje eu crio minhas metodologias e direciono e acompanho as minhas alunas que estão tendo aí resultados. Cadê as minhas alunas que estavam aqui agora há pouco, ó? Quem estava aqui agora há pouco? Ó, eu vi que a Rayane entrou, não sei se está aí ainda, a Ludmilla eu vi que entrou, cadê? Grazi, Kênia, Priscila, quem mais? Manu, quem mais é minha aluna que tá aqui ao vivo comigo agora, tá? Então, coloquem aí se eu estou mentindo, tá? Então, elas estão aqui, gente, e validam tudo isso que eu tô dizendo pra vocês, certo? Que eu pego tudo isso, criei a minha metodologia, direciono e acompanho elas de acordo com a realidade, momento de vida, desafios de cada uma delas, para que elas tenham resultados diferentes na vida. E é dessa maneira elas acolham a sua criança, adulteçam e se tornem líderes de si mesmas. É exatamente esse processo que nós fazemos dentro da comunidade Lidere-se. A Priscila aí, ó, colocou aqui. Maravilha! Tá? Então, gente, a minha intenção aqui é simplificar, é facilitar, tá? É tornar isso daqui algo leve. É um assunto leve? Não, falar de ego, de sombra, de ferida emocional, não tem nada de leve nisso, né? A gente prefere falar de coisas, né? Falar de fofoca, né? Eu não, mas a maioria das pessoas prefere falar de fofoca. Mas não é a fofoca que vai te levar pro próximo nível, que vai fazer você realizar seus sonhos e vai te fazer prosperar. É isso aqui. Confia em mim, porque foi assim que eu destravei a minha vida, que eu desbloqueei os meus resultados e ensino as mulheres hoje em dia, tá? Ou assim, ó, ou assuntos, né, de entretenimento, enfim. Mas, né, não é aquilo que nos traz resultado. Então, quando a gente fala de luz, nós estamos falando de tudo que nos conecta à nossa alma. Quando nós falamos de sombra, é tudo aquilo que nos conecta ao nosso ego. São polaridades diferentes. Não existe alma sem ego, não existe ego sem alma. Então, eles têm os seus papéis dentro de nós. Então, não é porque a gente fala de ego, de sombra, que isso é ai, nossa, eu não quero falar de... Não, eles existem e têm seu nível de importância dentro de nós. Mas, são eles exatamente que às vezes impedem com que a gente consiga evoluir, ter resultados diferentes e prosperar na nossa vida. Dessa maneira... você só vai conseguir acessar cada vez mais a sua luz quando você olhar, acolher e trabalhar cada vez mais a sua sombra. Simples assim. E aí, quando a gente é muito apegado à nossa sombra, ao nosso ego, às dores, e aí a gente prefere não falar disso, você só vai guardando e acumulando dentro de você tudo isso e travando a sua vida. A verdade é essa, tá? Então tá. E aí agora eu já sei que eu tenho uma criança emocional dentro de mim e que essa criança tem a luz e a sombra e que a sombra na maioria das vezes me dominam, me influenciam, façam com que eu tenha essas escolhas que não são as melhores e façam com que eu não tenha os resultados que eu gostaria, inclusive tá me impedindo de prosperar. E agora? O que eu faço com isso? Mas essa é a parte boa de você estar numa live ao vivo comigo, a 1h da tarde, numa terça-feira, entregando um conteúdo babadeiro aqui, e que vai já te deixar com um caminho de solução, né? A Pri colocou aí, verdade verdadeira, ó, tá aqui elas que não me deixam mentir, tá? Como que nós fazemos isso? Gente, não existe outro caminho a não ser começar a olhar para a sua criança, acolher a sua criança, e começar a dar um lugar muito especial para ela dentro do seu coração. Ih, Gra, ficou confuso como que eu faço esse negócio aí? Minha vida é uma correria, Gra, eu não tenho tempo pra nada, e ainda você vem falar aqui que eu tenho que olhar pra minha criança? Entende por que as pessoas não prosperam? Entende? Porque a maioria tá exatamente como você, na correria, frustrada, sem realizar sonho, com o casamento fadado ao fracasso, sem tempo para os filhos, sentindo culpa quando descansa. Você não é todo mundo, já dizia a mamãe. Se você quer ter resultados diferentes, é importante que você faça coisas que ninguém tá fazendo. Porque se você continuar fazendo o que todo mundo tá fazendo,
você vai continuar como você está e você vai ter o mesmo resultado que a maioria tem. E deixa eu lembrar você de uma coisa, porque eu já falei aqui outras vezes, se você não sabe, vai saber agora. 82% da população brasileira está endividada. Sabe por quê? Porque ninguém olha para a sombra. Porque ninguém gosta de falar de ego. Porque acha que olhar para a criança é papo de terapeuta. Boa sorte para elas. Eu não escolhi não. Eu decidi fazer diferente na minha vida. E eu dei o meu jeito para isso. Dei tanto jeito que criei uma metodologia para ensinar as pessoas a fazerem isso. Porque testei, validei, deu certo e replico. Porque isso também é prosperidade. Quando você não guarda para você apenas o que é bom para você. Quando você compartilha. A Jéssica colocou aí que gosta de ajudar, de servir. Isso é uma característica de pessoas prósperas. O problema é quando você faz demais. Que já falando do tema da semana passada, quem faz demais desagrada. O problema é quando você faz esperando reconhecimento, validação e aprovação das outras pessoas. Porque aí é a sua criança que está fazendo, não é a adulta. A adulta faz assim como eu aqui, ó. Entrega, transborda, serve. Pra se vai atingir, se vai fazer sentido, se vão me agradecer, se vai impactar alguém, eu estou aqui para servir. Eu sirvo e solto. Porque muito provavelmente nem são as pessoas, na maioria das vezes, nem são as pessoas que estão aqui recebendo essa informação, esse conteúdo gratuito, que que a vida vai disponibilizar para que eu receba de volta. Porque não é a vida, não são as pessoas que vão te recompensar. Não são as pessoas que vão te agradecer. Não são as pessoas que vão te reconhecer. É a vida. É pelo que você faz sem esperar nada em troca que vai te gerar resultados diferentes na sua vida. A partir daí, você começa a vibrar numa frequência completamente diferente. Que não é a frequência da escassez, da falta, do esperando que o outro reconheça, de esperando reconhecimento, validação do outro. É na frequência do estou aqui, sou grata por tudo que eu já tenho. Sou feliz, estou satisfeita com o que eu já tenho. Estar satisfeita não necessariamente estou acomodada e quero ficar nesse lugar. Mas com o que eu já recebi, com o que já me aconteceu, eu faço o melhor comigo e ensino para as pessoas, e o que elas vão fazer com isso já não é meu. Faz sentido para vocês, gente? Eu falo que eu entrego ouro nessas lives, né? Minhas alunas estão aqui e falam assim, olha a Gra lá entregando. Mas elas têm um privilégio, né? De estar num grupo de WhatsApp disponível para, né? O tempo comigo, disponível ali para elas o tempo todo. Onde elas podem trazer ali as questões delas, as dores delas, os desafios delas. E, inclusive, celebrarmos juntas as conquistas e os movimentos que elas estão tendo na vida. Esse é o privilégio de estar na minha ambiência. E quando você não está na minha ambiência, você está aqui recebendo todo esse conteúdo que eu estou entregando com o meu coração e dando a possibilidade de você fazer uma pergunta, interagir e ter acesso a mim, para que você também já comece aí pegar essas sementes que eu estou semeando e começar a fazer germinar dentro do seu coração. Então, Gra, o que eu posso fazer para que eu possa começar, então, aos poucos, a acolher a minha criança? Olhar para ela, dar um lugar diferente para ela. Primeiro, gente, esse é um movimento que talvez exija de algumas pessoas. Por quê? Porque talvez sua criança está lá abandonada por tanto tempo que é mais desafiador você conseguir acessá-la. Você conseguir entender esse lugar para até começar a ter o discernimento de quando que é a tua criança que está tomando a decisão e quando é a sua adulta que está tomando a decisão. Quando é a sua criança que está querendo alguma coisa, quando é a sua adulta que está querendo alguma coisa. Porque é assim que você começa a ter resultados diferentes na vida. Porque na maioria das vezes, quem está tomando as decisões para você é a tua criança, não é a tua adulta. E crianças
não prosperam. Crianças não fazem dinheiro. Crianças não se sentem realizadas. Ou melhor, não realizam seus sonhos. Realizam os sonhos por elas. Só que enquanto essas pessoas, você não acolhe a sua criança, ela com tudo isso tá tomando a decisão e você continua aí patinando sem sair do lugar e você continua aí querendo prosperar sem resultado, tendo vários sonhos aí que você talvez tenha até engavetado já e não olhado mais pra eles porque é tanta frustração que talvez você tenha até deixado de se permitir sonhar e os sonhos da sua criança estão todos aí guardados dentro dela. Junto com ela, né? Guardados junto com ela. A minha adulta arruma o dinheiro e a criança acaba com ele. É isso! É exatamente isso, Jéssica, que acontece. Você vai lá, trabalha, estuda, se capacita, se dedica. Aí a tua criança vê uma plaquinha lá escrito promoção. Brusinha em promoção. Pronto. Aí você não faz planejamento. Você não organiza suas finanças. Você não porque organização, disciplina, planejamento são palavras de criança ou de adulta? Então tá aí um motivo de 82% dos brasileiros estarem endividados hoje. Porque as pessoas não planejam, não organizam. E é mais fácil elas falarem que o salário não é suficiente, e aí não tô falando que você não mereça ganhar mais pelo que você faz, do que às vezes pegar aquilo que você tem e falar assim, tá, com isso daqui, o que dá pra fazer, o que não dá, o que eu posso planejar, o que eu posso adiar. Mas as crianças são o quê? Imediatistas. A criança, ela quer no seu tempo, ela quer do seu jeito, ela faz birra quando ela não quer, ela não recebe as coisas do jeito dela. E aí existe uma criança dentro de você que começa a fazer birra, que quer no seu tempo. E aí automaticamente você não respeita o processo muitas vezes de planejar, conseguir o dinheiro, ir lá e realizar o que você precisa. Porque na primeira oportunidade, para satisfazer a sua criança que está lá e não foi acolhida, e querendo ser vista, você vai lá e toma uma atitude e adia mais uma vez um sonho, um projeto, algo que você deveria ter feito. Então é exatamente isso. O adulto vai lá, faz... E aí por isso que fica cansado. Por isso que fica exausto. Por isso que desanima. Por isso que se frustra. Porque a criança está criando expectativa o tempo todo dentro de você, esperando ser vista, reconhecida, esperando você aí acolher ela, porque o papai e a mamãe, você já é adulta. O papai e a mamãe não vai vir mais suprir as necessidades e as expectativas que a sua criança criou, que naquela época, que você não tinha o córtex pré-frontal formado, que pra quem aí tá pegando a live na metade pra frente e não perdeu essa parte, volte depois e assista gravado. Então a criança criou um monte de expectativa, às vezes o pai e a mãe não atendeu essa expectativa, ou porque também não podiam atender e tá tudo certo. Você vem pra adulta com essa criança emocional que não teve as expectativas atendidas dentro de você. Só que aí a criança tá ainda esperando o pai e a mãe fazer algo por ela. Só que você já é adulta, o seu pai e a sua mãe já cumpriu a missão deles, que foi criar você, liberar você pro mundo. Tem gente que tá lá vinculada e amarrada e emaranhada no pai e na mãe ainda, né? E por isso que não vai pra vida, não tem sucesso, não consegue conquistar as coisas. Mas isso é assunto pra outra live. Mas hoje, se você é adulta, se você tem acima de 18, 20, 21 anos, o seu pai e a sua mãe não vão suprir mais a sua necessidade da criança. Não vão vir aqui mais atender tudo aquilo que você esperava deles lá na criança que não foi atendido. É importante que você comece a compreender que agora, quem faz isso pela sua criança que está sentindo falta de tudo isso, não é mais o seu pai e a sua mãe. É você adulta. E aí, quando a mulher adulta começa... Isso é para os homens também, tá, gente? É que o meu público é feminino, minha comunicação ela é voltada para o público feminino. Mas eu vi que talvez alguns homens entraram aí, então sejam muito bem-vindos sempre, porque isso serve muito para vocês também.
mas a minha comunicação é muito direcionada para as mulheres. Então, você adulta, hoje, tem o papel de acolher e atender às expectativas da sua criança para que ela, na sua leveza, alegria, espontaneidade, criatividade, que são características da criança, ajude você, adulta, a realizar os seus sonhos. E aí o cansaço, a exaustão, o peso, a frustração da adulta começa a ser aliviado pela criança. Olha! Então, primeiro a adulta acolhe a criança, porque a criança está criando expectativa ali. Só que quando ela faz esse movimento e ela consegue fazer esse movimento, a criança, na verdade, ela vai ser um impulsionador da realização dos sonhos da adulta. E mesmo que você tenha outros sonhos diferentes do sonho da sua criança, os sonhos da sua criança continuam aí dentro de você. Talvez alguns tenham se perdido no caminho, mas você ainda tem sonhos que lá era lá da sua criança. E talvez só mudou a forma de você interpretar eles. Mas eles continuam vivos dentro de você. E ela que vai te ajudar a realizar esse sonho agora na fase adulta. Me fala se essa aula aqui não vale milhões. Coloca aqui nos comentários pra mim. Quem teve aí uma ficha que caiu? Cadê a chaminha de vocês? Que tá fazendo sentido? Inclusive, se você já tem alguma pergunta, nós estamos aí nos momentos finais da nossa live de hoje. Já coloca aqui nos comentários. E se você está assistindo gravado lá no canal do YouTube ou aqui no canal do YouTube, pode deixar suas perguntas, seus comentários, as fichas que caem aí, o foguinho, nos comentários também no YouTube. E, inclusive, gente, compartilhe. Vá lá no canal do YouTube, lá no link da bio. Eu preciso dar 2 recados para vocês, inclusive. No link da bio aqui do Instagram, vocês encontram o link do nosso grupo de WhatsApp VIP, que é o grupo Eu Mereço Prosperar, onde lá também eu gero conteúdos semanais, insights valiosos para vocês. E, inclusive, vocês recebem lá em primeira mão o lembrete da live, eventos, tudo que acontece por aqui no nosso ecossistema, tudo que acontece aqui com as minhas alunas, vocês recebem lá antes de liberar aqui na rede social. Então, primeiro, por uma ordem de hierarquia, primeiro recebe as alunas. As alunas ficam sabendo sempre das novidades de antemão. Depois, as pessoas que estão no grupo VIP, que ele é um grupo completamente gratuito. Ele é um grupo para trazer esses insights para vocês, para ir fazendo vocês tomarem consciência, ajudando vocês a direcionar vocês no caminho. E aí, eu vou dar um presente para vocês. Me veio agora isso. Não estava nos planos, mas vou dar um presente para vocês, tá? Como eu disse para vocês, como vocês começam a acessar a criança? Fazendo o dossiê da criança. O que é o dossiê da criança, Gra? O dossiê da criança é tudo que a sua criança gostava de fazer, é o lado luz da criança. Com quais brincadeiras você brincava? Quais eram as coisas que você gostava mais de comer? Os seus doces preferidos? Os desenhos animados e os personagens que você mais gostava na época? As músicas que você ouvia? Você ouvia o quê? Sandy Júnior, Xuxa, Turma do Balão Mágico? E eu tô falando da galera mais antiga, tipo eu, né, gente? Acima dos 40 mais. Mas se você, né, tem aí outras preferências lá na sua criança, então o dossiê da criança é quando você começa a acessar as alegrias, o que você vivia lá na tua infância. Não é só as lembranças ruins, né? Não, gente. A gente não começa pelas dores, a gente começa pela luz. É assim que a gente começa a acolher a nossa criança. A criança adorava gastar dinheiro dos pais. Por isso que a adulta, às vezes, se endivida. Por isso que, às vezes, a adulta nunca tem dinheiro suficiente. Porque ela ainda está acreditando que ela está gastando o dinheiro dos pais. Porque não era ela que fazia o dinheiro. Vocês entendem, gente? Como que é doido isso? É muito doido, é real. Porque os pais é que faziam o dinheiro para que ela gastasse.
Aí ela vem pra vida adulta e às vezes ela não tem clareza do propósito dela. Às vezes ela tá numa profissão que não a realiza. Porque ela só tá buscando dinheiro, porque quem dava dinheiro pra ela eram os pais. Não era ela. E aí hoje ela não sabe fazer dinheiro de verdade pra ela atender os seus sonhos. Então assim, pensa no seguinte. A criança adorava gastar dinheiro dos pais. O que a criança gostava de fazer além disso? Quais eram os brinquedos que essa criança tinha? Quais as brincadeiras que ela gostava? Quais eram as músicas que ela ouvia? Os programas de TV, os desenhos animados? Quais eram os personagens preferidos? Quais eram as comidas que você gostava? Quais eram os doces que tinham lá na sua infância? E dessa maneira você começa a criar o dossiê da criança. E aí, vamos lá. Vou dar um presente para quem tá aqui na live. Um presente. Está lá no link da bio. O link do grupo VIP de WhatsApp. Que é o Eu Mereço Prosperar. Que é um grupo que eu movimento ali, trago conteúdos e informo em primeira mão tudo o que acontece aqui para vocês. Quem está aqui na live e não está no grupo VIP, corre lá e no link da bio e entre nesse grupo e faça parte desse grupo. Por quê? Porque eu vou mandar em PDF para vocês o dossiê da criança para que você possa começar a acessar a luz da criança, para que você comece a acolher a sua criança, dar um lugar para ela. E dessa maneira ela começa a se sentir vista. E todas as vezes que você vê que a tua criança tá querendo ser agradada, tá querendo chamar atenção, tá fazendo birra dentro de você, quer as coisas do jeito dela. A minha criança, gente, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. A minha criança é uma criança empolgada, nível hard. Sabe quando você... Pessoas que gostam muito... Ó, gente, eu tô falando da criança, ó. Eu vou contar pra vocês. Eu tenho chocolate aqui do meu lado. Às vezes eu tenho umas coisinhas assim, não como isso com tanta frequência, tá? Hoje eu lido isso no lugar de adulta. Mas só pra compartilhar com vocês, as coisas que agradam a minha criança, toda vez que eu preciso tomar uma decisão difícil, algo que assim, ó, que às vezes eu procrastino, que às vezes a criança não quer fazer, porque isso é coisa de adulta... Eu vou lá, sabe, dou uma volta, dou uma conversada com ela internamente falando e como alguma coisa, ou eu ouço uma música, por exemplo, pra agradá-la, pra acessá-la. E falo pra ela, olha, parece louco papo de doido isso, né? Mas, gente, é real, é assim que funciona, é isso que eu ensino pra vocês, tá? Olha, eu sei que te incomoda, porque esse assunto é de adulto, mas é muito importante isso daí pra nós. Pra gente poder realizar os nossos sonhos. Então eu preciso tanto que você me ajude. Então eu vou te dar esse chocolate. Vamos brincar, dançar, ouvindo essa música. Que ela se sente acolhida. E daqui a pouco eu vou voltar pro lugar de adulta pra fazer isso daqui. Porque a gente vai poder fazer aquela viagem que a gente quer. Porque a gente vai poder comprar aquilo que a gente gostaria. Porque a gente vai poder ter aquela casa dos sonhos que você imaginou um dia. Entendem? Tá? Então, gente, pra quem ainda não está no grupo VIP Eu Mereço Prosperar, o link está lá na bio daqui do Instagram. Você vai clicar lá e você vai entrar nesse grupo. E lá, no final da tarde de hoje, eu vou compartilhar o dossiê da criança para que vocês possam preencher ali e começar a acessar essa criança, a acolher essa criança, dar um lugar para ela. E sempre que possível, você visita esse dossiê para que ela se sinta acolhida, vista. E aí você vai perceber que você tem muito mais condições de lidar como adulta nas situações, nas decisões difíceis, no planejamento. Essa é uma das ferramentas que eu ensino, tá, gente? Eu ensino muitas outras, por eu falo pra vocês, são várias abordagens, são várias camadas aí, mas isso é uma das coisas que eu ensino lá. E eu estou disponibilizando para vocês de forma gratuita esse material, esse conteúdo para quem está aqui na live ou para quem está lá, ou para quem está assistindo no YouTube gravado. Então, se você está assistindo no YouTube gravado, você vai entrar no grupo VIP, que está no link do meu Instagram, @GracieleGalan. E a partir do momento que você entrar, você vai receber lá o dossiê da criança
que vai estar fixado lá no grupo, certo? Ou então, você entra em contato pelo direct com a palavra criança. Se você entrar no meu direct e colocar a palavra criança, você vai receber o dossiê, o PDF do dossiê para você começar aí a acolher a sua criança, dar um lugar para ela e começar a ter resultados diferentes na sua vida e começar a desbloquear a sua prosperidade e principalmente a realização dos seus sonhos. Fechou? Combinado? Então, quem quer assistir isso daqui novamente, esse material, esse conteúdo, essa aula riquíssima, vai lá no YouTube. Ainda hoje a gente vai subir lá essa aula. E quem não está no grupo VIP, vá lá no grupo VIP, já entre, para que você possa receber aí o dossiê da criança e ter esse material. Ou então digita aqui no direct criança, que você vai receber o dossiê e vai poder ter esse material aí disponível para você começar a fazer esse movimento de acolher a sua criança emocional e começar a ter resultados diferentes na sua vida. Certo? Gente, mais uma Graclass entregue. Que prazer enorme poder contribuir, dividir com vocês tudo isso, trazer um pouco da minha metodologia, um pouco do que gera tanta transformação na vida das minhas alunas. E eu espero vocês na semana que vem, na terça-feira, à 1h da tarde, ao vivo no Instagram. Ou, se você não pode estar ao vivo, que você acesse aí o meu canal do YouTube e que também está disponível lá no link da bio e possa assistir gravado. Combinado? Beijo pra vocês, gente. Até na semana que vem.